Bom dia! Hoje, domingo, dia 31 de outubro de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão, de partirmos o pão. Hoje, nosso sentimento é darmos continuidade sobre o assunto que estamos falando acerca do reino, né? Nós falamos na ministração passada acerca do semeador que saiu a semear. Vamos dar sequência e vamos orar ao Senhor e agradecer e pedir a permissão dele para que possamos avançar. Senhor, graça te damos porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, que é o motivo maior de não sermos consumidos, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, pela tua vida em cada um de nós. Agora queremos rogar por cada ouvinte desse áudio e que possamos estar com o coração, Senhor, um coração contrito para recebermos a tua mensagem, recebermos a tua palavra para podermos avançar, Senhor. Os dias são difíceis, mas crendo como está escrito que tu falaste que sem mim nada podes fazer. Por isso, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje o nosso sentimento, como falamos antes, é darmos sequência acerca do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, que está escrito em Mateus, no capítulo 24 e 14, que diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Esse é o nosso sentimento. Então vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 13, livro de Mateus, capítulo 13, ler apenas os 3 versículos principais como introdução. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram a ele, de modo que ele entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou em parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Só até aqui, para que possamos dar sequência e avançarmos com o sentimento de falarmos acerca desse Evangelho do Reino. É muito significativo nós entendermos esses 3 primeiros versículos do capítulo de Mateus, né? Porque nós precisamos entender e trazer isso para a nossa realidade de hoje. Aqui o Senhor estava com um sentimento de levar o Evangelho do Reino e plantar o seu Evangelho a si mesmo para dentro dos judeus. Esse era o primeiro sentimento do Senhor, de pregar aos judeus, levar os judeus à salvação dos judeus. Isso é muito importante porque a gente vai perceber isso quando a gente vê ele lá com aquela mulher de Samaria no tanque, quando ele chega para aquela mulher e diz que a salvação vem dos judeus. Então, primeiro o Senhor fala para os judeus, e em sequência o Senhor, então, avança para os gentios. Quando ele fala, naquele dia saindo Jesus da casa, essa casa aqui representa Israel. Nós vamos ver isso lá no livro de Daniel, né? No livro de Daniel não, nós vamos ver isso em Mateus capítulo 10, versículo 6, que diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, o Senhor tinha esse sentimento de primeiro ir à casa de Israel. Quem representa Israel? O que Israel traz para nós de representatividade para esses dias? Israel apresenta a cristandade, Israel apresenta a religião, porque foi através da religião que foi uma afronta para o Senhor. A religião afrontou o Senhor, né? O próprio Senhor Jesus falou para o povo de Israel e para aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, que eles colocariam um jugo em que eles mesmos não poderiam suportar. Esse foi o que Jesus falou para ele. Então o sentimento aqui é trazermos para os dias atuais. A religião hoje
tem a mesma capa, o mesmo vestido, a mesma roupagem, né? A religião hoje, ela coloca um jugo em que ela mesma não suporta, né? Então, rejeitando a liberdade em Cristo, rejeitando assim, por isso que você vê hoje no meio da cristandade costumes, você vê hoje no meio da cristandade princípios que não são bíblicos, princípios que não são bíblicos, e às vezes passando por cima da verdadeira e da genuína palavra do Senhor, do verdadeiro sentimento do Evangelho do Reino. E aqui a gente vê que naquele dia, saindo Jesus da casa, essa casa representa Israel, assentou-se à beira-mar. O mar aqui tem uma outra representatividade. O mar aqui representa o mundo, a terra, né? O mundo. E nós estamos no mundo. E sentou-se no barco. Esse barco aqui representa a igreja. Esse barco, a igreja está no mundo. E aí que a gente começa então a esclarecer, a ter uma clareza do sentimento do Senhor. E aí no versículo 3 ele diz que falou em parábola. Por que ele falou em parábola? É por isso que às vezes a cristandade não compreende o Evangelho, porque ele fala em parábola, né? É esse sentimento que nós estamos querendo hoje trazer para a luz, para que nós possamos galgar essa luz, galgar essa realidade para nós. Por isso que às vezes eu falo para alguns irmãos, esse Evangelho não é para todos. O Evangelho do Reino não são para todos. Por isso que ele fala lá, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele fala isso ao Senhor. Poucos escolhidos para quê? Com o principal objetivo de que entrar no reino, adentrar no reino, na manifestação desse reino. Falamos aqui anteriormente acerca das três categorias do Evangelho do Reino, né? A manifestação do reino, que é a última, né? A realidade do reino, que é o sentido de que o Senhor deseja para a igreja tem que entrar nessa realidade de reino já em vida, né? E também a aparência do reino, né? Parece, mas não é. E a gente precisa desfrutar dessa realidade para adentrar nesse reino. Quando ele fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, escolhido para adentrar nesse reino. A igreja hoje está vivendo momentos de entender esse Evangelho do Reino, né? Porque esse Evangelho precisa ser ministrado nos templos, precisa ser ministrado em todos os lugares. Para quê? Para que possamos entender de fato, você entendeu? Para que possamos salvar alguns dessa cristandade, salvar dessa realidade que envolve toda essa cristandade. E esse é o nosso sentimento. A gente precisa estar pedindo ajuda ao Senhor, né? Os evangelistas, as pessoas que pregam o evangelho nas ruas, nas praças, nos templos, né? As pessoas que têm esse encargo de anunciar esse evangelho, né? Os mestres que ensinam, né? Nas reuniões precisam estar abrindo, esclarecendo para que esse evangelho possa ser semeado, né? E aí a gente vai entender isso no decorrer daqui do capítulo 13 de Mateus. E nós vamos desfrutar, pela ajuda do Senhor, nós vamos desfrutar. É muito importante. No versículo 7 do capítulo 13 ele fala, e outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Isso aqui é muito significativo. Essa terra aqui, esse sentimento dessa terra aqui, são a cristandade, somos nós somos os cristãos, nós somos o que recebemos essa palavra do reino. Mas é muito interessante entender que essa palavra do reino às vezes cai em corações cheios de espinho, né? Esses espinhos aqui é a dureza, né? Esses espinhos aqui é que sufoca talvez a visão do Evangelho do Reino. A pessoa recebe o Evangelho do Reino, mas não recebe em boa terra. Não recebe numa terra em que ela vai frutificar, que ela vai dar fruto.
Nós falamos aqui da ministração passada, aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Se você recebe aí onde você está, né, o evangelho, o outro evangelho, o evangelho que alguns ensinam fraudulentamente, você vai colher esse evangelho fraudulentamente. Você vai colher o evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho do reino. É o evangelho que o Senhor nos deixou. Né? Por isso que lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz que, o apóstolo Paulo diz que admirava, porque tão depressa os Gálatas, estavam deixando o evangelho da graça, partindo para o outro evangelho, um evangelho diferente. Né? Um evangelho que alguns estavam ensinando diferente. E ali deixa bem claro em Gálatas que alguns se infiltraram, o inimigo infiltrou, você entendeu? Falsos ministradores, pregadores do evangelho, para deturpar a visão que o apóstolo Paulo estava tentando levar os Gálatas a compreender. E essas coisas acontecem no dia de hoje. A gente precisa ter filtro, saber filtrar, saber ouvir-se de tudo, reter o evangelho do reino e rejeitar aquilo que não é o evangelho do reino. A gente precisa termos visão. Por isso que o apóstolo Paulo disse para o rei Agripa: ó rei Agripa, estou sendo fiel à visão. A visão é o que nos governa. A visão é o que nos leva até o fim com esse evangelho. E esse evangelho tem que ser anunciado nesses dias, tem que ser pregado nesses dias. Por isso você que gosta de evangelizar, por isso você que gosta de ir às ruas, né? Você que gosta de ouvir um louvor, até uns simples louvores, se você não tiver um louvor condizendo com a visão, você está recebendo ali, sem querer, você vê, um entendimento que não condiz com a visão que você recebe. Por isso que a gente precisa até mesmo ser atento aos louvores. Saber o que é que estamos louvando. O que estamos louvando está de acordo com a visão que nós caminhamos? Aí você às vezes ouve um louvor que não condiz, né, com a visão ao qual nós estamos recebendo do Senhor. Por isso que ali em Mateus é bem claro, né, que o Senhor, ele saiu a semear, ele semeou o evangelho do reino, né, mas alguns deixaram para trás, alguns não entenderam o evangelho do reino. E você vai ver isso lá no final, quando ele entra separadamente com seus discípulos, entra, né, numa casa. Essa casa aí já tem uma nova representatividade, essa casa aí já é a igreja, né? Ele entra com seus discípulos e desfrutam numa intimidade com seus discípulos, abrindo detalhadamente acerca do ensinamento de cada parábola que ele começa a ensinar. Isso leva-nos a entender que o evangelho não é para todos. Que o evangelho do reino não é para todos, é para quem o Senhor nos chamar. É para que o Senhor mostrar. É para que o Senhor revelar. Por isso que tem uma passagem em Romanos que diz que não é de quem quer, nem de quem corre. É de quem Deus se compadece. Por isso o nosso sentimento nesta manhã é que nós possamos ter ouvido para ouvir o Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno. E aí nós ficaremos à disposição desse encargo que é o Senhor trabalhando em cada um de nós. Precisamos ensinar nas casas, ensinar nas reuniões, ensinar onde quer que nós estejamos o verdadeiro Evangelho do Reino. Porque esse é o sentimento do Senhor, o sentimento dos apóstolos. Os apóstolos tiveram esse sentimento. Né? Os apóstolos seguiram esse sentimento. E aí você vê o primeiro desenvolver com Pedro, né? O Senhor abre para Pedro, Pedro então vai ali a Jope, né? Pedro vai ali a casa de Cornélio, né? Leva o evangelho ao povo gentil. Em seguida foi sufocado o apóstolo Pedro, ele foi sufocado
pela religião, porque a religião o sufocou, né, quando eles começam a questionar Pedro, porque Pedro foi à casa do Cornélio. E aí o Senhor então começa a avançar com o apóstolo Paulo. Surge então o apóstolo Paulo vindo dessa religião, se livrando dessa religião, começa então a anunciar esse evangelho do reino. Esse evangelho do reino então passa a ser anunciado através do apóstolo Paulo. E você vê depois Pedro dando testemunho do apóstolo Paulo, né? Você vê Pedro dando testemunho do apóstolo Paulo. E logo em seguida, então, fica-se Paulo preso também a essa religião, porque você vai ver isso no livro de Atos, né? Quando Paulo passa então a ser muito zeloso com os seus irmãos judeus. Então o Senhor então agora passa a avançar com o apóstolo João. Leva João a desfrutar, né? A desfrutar dessa realidade. Por isso que foram os 3 apóstolos assim, dentro assim de um panorama que mais avançaram acerca do Evangelho do Reino. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e em seguida o apóstolo João. Esses 3, então, deram sequência a esse Evangelho. E ficou então esse legado. E você vê na história da igreja, na restauração do Senhor, vários irmãos trazendo essa realidade, abrindo essa realidade para alguns avançarem. Com esse Evangelho do Reino. Por isso que o nosso sentimento nesta manhã é de pedir graça e misericórdia ao Senhor para podermos avançar com essa visão do Evangelho do Reino. Por isso que esse é o nosso sentimento. Esse é o sentimento daqueles que querem anunciar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino tem que ser anunciado como testemunho. Que testemunho é esse? Falamos aqui na ministração passada. Esse testemunho é o próprio rei, é a própria biografia desse rei. A biografia desse rei. Você vai ver a biografia dele quando você estuda os 4 evangelhos. Aí você vai ver a atuação dele em carne, a atuação dele pós-carne, quer dizer, pós-ressurreto. A atuação desse Cristo em carne, cumprindo o plano do Pai. E você vai ver a atuação dele também já ressurreto. Por isso que a gente precisa estudar o Evangelho em conformidade. O Senhor em carne cumpriu o plano do Pai, levou a semente aos seus filhos, cumpriu o seu plano do Pai quando ele vai ao Calvário, quando ele vai à cruz, você entendeu? E então ele libera a sua vida, essa semente então passa a germinar, a viver dentro de cada um dos irmãos. O verdadeiro Evangelho do Reino. Por isso que a gente precisa estar pedindo ao Senhor condição de avançar. Esse mundo é um mundo tentador. O Senhor sabe que a igreja dele está nesse mundo tentador. Mas ele também falou, você entendeu? Ele deixou bem claro, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu vencer. E assim também, os que perseverarem até o final vão vencer. Vão vencer no nome desse Cristo. Vão vencer no nome desse Rei. Do Rei que é tudo em todos. Desse Rei que está em todos. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento que nós temos nesta manhã para motivar a cada um de nós a desfrutar desse Evangelho do Reino. Como vida, como realidade, suportando uns aos outros, levando esse sentimento de Cristo uns para os outros. Ao julgarmos, temos que olharmos para Cristo. Entendeu? Ao repreender um irmão, temos que olhar para Cristo. Porque Cristo é a nossa bússola, Cristo é o nosso bálsamo, Ele é o nosso refresco, Ele é o nosso galardão, é a nossa suavidade. A gente precisa desse Cristo o tempo todo. A gente precisa desse Cristo o tempo todo para esse desfrute, para essa realidade. Que o Senhor possa nos ajudar nesse domingo, né, a avançar, a ter uma olhada do Evangelho do Reino.
Pregue o Evangelho do Reino onde quer que você vá. Pregue que Cristo muito em breve irá trazer justiça para a terra. O Senhor vai trazer justiça para a terra. Não essa justiça daí, que é trapo de imundícia, mas uma verdadeira justiça. Como está lá em Isaías, como está lá em Ezequiel. Né? O Senhor vai julgar as nações com vara de ferro. O Senhor vai utilizar Israel. Primeiro o Senhor restaura a igreja, depois restaura Israel e depois restaura então as nações. Esse é o verdadeiro Evangelho, isso é a nossa esperança. Dia a dia nós temos essa esperança, que muito em breve o Senhor vai vir e vai restaurar primeiro a sua igreja, restaurar Israel como luz das nações e logo em seguida restaurar todas as nações com vara de ferro. Esse é o nosso sentimento nessa manhã. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz, possamos partir o pão de paz, com uma boa consciência de que a igreja é uma, de que em meio a essa confusão, mas a igreja é uma. O Senhor é com todos os salvos, todos os filhos de Deus. Os que estão em Tiatira, os que estão em Sarde, os que estão em Filadélfia e também os que estão em Laodiceia. O Senhor deseja trazer todos para o convívio, para o seu convívio, para o seu redil. Amém, queridos? Jesus é o Senhor, Ele é vida para cada um de nós.